vou falar sobre o exame físico da tireoide. Eu gostaria de lembrar que todos os médicos, antes e após examinar os pacientes, devem lavar as mãos corretamente. Antes, nós vamos falar a respeito da anatomia da tireoide e das relações da glândula com as demais estruturas cervicais. Bom, nós devemos considerar o mento e, descendo na linha média, nós vamos palpar a primeira estrutura mais rígida que nós temos no pescoço, que é o topo da cartilagem tireoideia. A partir da cartilagem tireoideia, nós vamos descendo o dedo e nós vamos observar uma determinada depressão, que é a membrana cricotireoideia. Abaixo dela é que eu vou perceber uma estrutura elástica que corresponde ao istmo da tireoide. Outro procedimento que facilita a inspeção tireoidiana é a hiperextensão cervical. Novamente, nós podemos observar o topo da cartilagem tireoideia, a membrana cricotireoideia e a glândula tireoide. Existem alguns aspectos que devem ser particularmente observados com relação à inspeção tireoidiana. Um deles é o aspecto da pele sobre a tireoide. Então, devem ser notados se existem eritema, cicatrizes de tireoidectomias prévias, fístulas, qualquer outra alteração dermatológica que possa ser devida a um problema tireoidiano. Nesse caso, nós não observamos nenhuma alteração. Outro aspecto que deve ser observado é o tamanho e a localização da glândula. No caso, esta é uma glândula de tamanho normal e de localização tópica. A superfície da tireoide também deve ser observada, se existem nódulos, massas na topografia tireoidiana. Como aqui nós podemos observar, não existem essas alterações. Se houver uma massa na linha média, próxima ou na tireoide, é interessante que se proceda à seguinte manobra, a protusão lingual. Por favor, protua a língua para fora. Perfeito. Essa manobra faz com que um nódulo que seja devido a um cisto tireoglosso suba e desça durante esse procedimento. Também os lobos devem ser simétricos, como nós podemos observar nessa tireoide. Durante a inspeção tireoidiana, é interessante observar o movimento da estrutura da tireoide e da cartilagem tireoideia durante a deglutição. Para isso, nós podemos utilizar a deglutição de água. Por favor, engula. Passando a palpação, novamente, nós vamos localizar a glândula tireoide, que deve se localizar, então, abaixo da cartilagem tireoideia. E aqui, nós estamos palpando aquele tecido elástico que corresponde ao istmo tireoidiano. A partir desse momento, nós podemos nos colocar atrás do paciente e deslizar os dedos para as laterais da traqueia, na altura do istmo tireoidiano, onde nós vamos encontrar os dois lobos tireoidianos, o direito e o esquerdo. Nesse momento, é interessante que o paciente degluta novamente, para que nós possamos observar o movimento da tireoide, que deve ser móvel com a deglutição. Por favor, engula. Uma outra técnica interessante na palpação tireoidiana é nós empurrarmos um lobo com a mão direita e palparmos os limites do outro lobo com a mão esquerda. Mesma coisa do outro lado. Perfeito. Durante a palpação, nós temos que perceber, então, a mobilidade da glândula tireoide, a sua superfície, a sua consistência, a presença de nódulos ou boceladuras e a presença de frêmitos.
Além disso, nós podemos observar a sensibilidade da glândula, se dolorosa ou não. O normal é que a tireoide não seja dolorosa. O próximo procedimento é a ausculta da tireoide, na tentativa de se detectar sopros devidos ao hiperfluxo tiroidiano, por exemplo, que acontece no hipertiroidismo. Para isso, nós pedimos que o paciente respire e segure a respiração. E nós auscultamos um lobo. Pode respirar. Inspire, segure. E o outro lobo tiroidiano. Pode respirar. A tireoide normal não costuma ter sopros auscultados. O último passo do exame tiroidiano é a percussão do externo, que serve principalmente para avaliar a presença de bócio mergulhante. Se nós percebermos algum som submaciço ou maciço, há uma suspeita, então, de bócio mergulhante por mediastino. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, espero que essa apresentação tenha sido útil a vocês e não se esqueçam de lavar as mãos após examinar o seu paciente.